Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, mais um dia, nós estamos diante da presença do Senhor, né? Hoje é dia 18, é isso? 18 de... Esqueci da outra Bíblia minha lá dentro. Dia 18 de dezembro de 2025, acho que é isso, né? Deixa eu conferir aqui. Nós estamos a 400, não lembro agora que está anotado no meu caderno. Mas 458 dias eu acho que é. Boa noite, Fernanda. E estamos cada dia mais perto, né, do término da geração da figueira. Glória a Deus por isso. Quero pedir perdão aos irmãos que ontem eu dormi em cima das Bíblias. Por incrível que eu estava tão cansada que eu acabei dormindo em cima da... Eu lendo a Bíblia aqui, lendo, para me concentrar. Graça e paz, Viviane. Boa noite, Eliane. Deixa eu ver se alguém... Shalom, Poliana. Acho que são esses só que eu não dei boa noite, né? Boa noite, Eliane. E eu acabei dormindo aqui. Dormindo, estava muito cansada. Mas os irmãos me perdoem. Entra e sai de novo, Gilda. Porque alguém não tá ouvindo? Shalom, Eliane, paz, Shalom, Andréia. Que todos sejam bem-vindos, né? Hoje eu estava conversando com alguns irmãos e tem sido uma pergunta recorrente, né? Sempre. Perguntas sobre templos, né? Templos. Eu tenho recebido várias perguntas sobre estar nos templos, né? Estar nos templos é estar, se deve sair, quando não deve sair, o que fazer, né? Engraçado, eu estava essa tarde aqui meditando sobre isso, né? Porque a gente fala, eu falo a minha experiência, né? Mas aí, o que aconteceu? Eu fui, porque sempre eu olho de manhã no Twitter e olho à tarde, né? Do pastor Pauls. E aí ele colocou alguma coisa sobre isso, muito interessante. Ele colocou um texto sobre fogo estranho nos púlpitos modernos. Que interessante, eu queria ler com vocês. Tá, o pastor Paul Corner, né, quer dizer Paulo Canto, o nome dele é Paulo Canto, traduzido para o português, tá? E ele traz aqui algo muito interessante. Opa. E eu queria ler com vocês que vai fazer bem para nossa alma, tá? Graça e paz, Shalom Sandra, graça e paz, Val. Diz assim: fogo estranho nos púlpitos modernos. Levítico 10, 1, 2. Introdução. Há passagens nas escrituras que funcionam como rótulos de aviso. Elas não são dadas para consolar os descuidados, mas para confrontar os confiantes. Levítico 10 é uma dessas passagens. Ela surge imediatamente após o fogo de Deus descer do céu em aprovação sobre o altar. E registra um dos julgamentos mais rápidos de toda a Bíblia. 2 sacerdotes recentemente consagrados, de pé à luz da glória manifesta de Deus, ousaram melhorar as instruções de Deus. Presta atenção, melhorar as instruções de Deus. Não rejeitaram o altar, não abandonaram a religião, simplesmente introduziram algo novo. Isso foi o suficiente para matá-los. O cristianismo moderno entendeu mal essa passagem, quase completamente. Ele trata Nadab e Abiú como figuras trágicas que meramente cometeram um erro, ou como homens excessivamente zelosos cujos corações estavam no lugar certo. Shalom, Simone. No lugar certo. As escrituras não lhes concedem essa cortesia. O Espírito Santo registra que eles oferecem fogo estranho perante o Senhor, o qual lhes não ordenara.
Levítico 10:1. O problema não era a ignorância, o problema era a inovação. Eles trouxeram o que Deus não havia ordenado e pagaram por isso com suas vidas. Essa passagem não se trata apenas do sacerdócio do Antigo Testamento. Paz, Irene, Shalom, Ninha. É uma exposição doutrinária de um pecado atemporal. Substituir a obediência pela criatividade. Observa isso. A submissão pela sinceridade e a revelação pela relevância. Nadab e Abiú não são anomalias antigas, são protótipos. Seus descendentes estão nos púlpitos modernos. Obrigado, Eliane. É a gatinha, a Mafalda. Mafaldinha. Seus descendentes estão nos púlpitos modernos, inventando adoração que Deus nunca autorizou. Presta atenção nisso aqui. Shalom, Etienne. Pregando mensagens que Deus nunca revelou e assumindo que a sinceridade desculpará a desobediência. Levítico 10 declara o contrário. Paz, Cláudia. Fogo estranho definido, adoração sem revelação. Isso aqui é para aqueles que estão frequentando as igrejas, estão aquela situação, sai, não sai da igreja, presta atenção. Levítico 10:1 afirma claramente: E Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e puseram fogo nele, e sobre ele puseram incenso, e trouxeram fogo estranho perante o Senhor, o qual ele lhes não ordenara. As escrituras não dizem que o fogo era estranho porque era imoral. Era estranho porque não era autorizado. Deus já havia fornecido fogo do céu em Levítico 9:24. Boa noite, Alberto. Esse fogo era santo, era suficiente, era enviado por Deus. Nadab e Abiú o rejeitaram em favor do seu próprio. Isso estabelece um princípio doutrinário crítico. Presta atenção no que vem vindo aqui. A adoração se torna rebelião no momento em que se afasta da instrução revelada. Atenção aos irmãos que pertencem a igrejas. Presta atenção. Boa noite, Etienne. A adoração se torna rebelião no momento em que se afasta da instrução. Deus nunca pediu inovação no altar. Presta atenção. Ele pediu obediência. Fogo estranho não é paganismo. É religião que altera o mandamento divino sob a bandeira da sinceridade. Shalom, Maria Rita. É adoração que parece espiritual, mas opera independentemente das escrituras. Paz de Deus, Fabiana. Os púlpitos modernos estão cheios de fogo estranho. Eles não negam Deus, reinterpretam-no. Não rejeitam a adoração, redesignam-na. Não desprezam as escrituras, eles suplementam-nas. Deus nunca ordenou equipes de drama, experiências místicas, silêncio contemplativo ou manipulação emocional como métodos de adoração. Essas coisas podem parecer espirituais, mas o sentido nunca foi a medida da verdade. Fogo estranho sempre parece respeitável. Nadab e Abiú não ofereceram ídolos, ofereceram incenso. O perigo do fogo estranho é que ele parece certo enquanto está errado. Deus não julga a adoração pela aparência, ele a julga pelo mandamento. Inovação é rebelião disfarçada. A igreja moderna trata a inovação como progresso. As escrituras a tratam como presunção. Nadab e Abiú não eram rebeldes na aparência, eram rebeldes na ação. Eles assumiram que Deus aceitaria qualquer coisa trazida a ele, desde que oferecida em seu nome. Boa noite, Aline. Essa suposição é fatal. A Bíblia consistentemente condena adicionar as palavras de Deus. Toda a palavra de Deus é pura. Não acrescente as suas palavras, para que ele não te repreenda e tu sejas achado mentiroso.
Provérbios 30, 5 e 6. Nadab e Abiú adicionaram fogo, adicionaram método, adicionaram preferência. Deus respondeu com julgamento. Presta atenção, vocês que participam de igrejas, presta atenção nessa mensagem do pastor Pauls. Ele nem brasileiro é, ele é americano. Um homem cheio de Deus dentro da palavra. Presta atenção. A inovação sempre reivindica intenções nobres. Argumenta a relevância, a adaptação cultural ou experiência mais profunda. As escrituras nunca endossam essas desculpas. Deus nunca... Deixa eu abrir a outra aqui. Deus nunca precisava de ajuda para comunicar a verdade. Ele nunca precisou de criatividade para suplementar a revelação. Quando os homens inovam no culto, eles revelam insatisfação com o que Deus já disse. A pregação moderna frequentemente substitui a exposição por narrativas, a doutrina por diálogo, a convicção por conversa. Essas mudanças são defendidas como necessárias para alcançar a cultura. Nadab e Abiú provavelmente pensaram que sua oferta melhoraria o culto. Em vez disso, expôs seus corações. A inovação não melhora o culto, ela compete com a obediência. Deus não pergunta o que funciona, ele pergunta o que ele ordenou. Qualquer desvio desse padrão, não importa quão bem intencionado, é rebelião, vestida com roupas religiosas. O fogo de Deus não deve ser imitado. Levítico 9 terminou com o fogo descendo do céu. Levítico 10 começa com homens tentando recriá-lo. Essa sequência importa. Quando Deus age, a carne sempre tenta duplicar a experiência. Essa duplicação se torna fogo falsificado. A Escritura repetidamente adverte contra imitar obras divinas sem autorização divina. Simão, o mágico, creu, foi batizado e então tentou comprar o poder apostólico. Pedro repreendeu severamente, declarando que seu coração não estava reto para com Deus. Atos 8, 21. O problema não era o desejo, era a presunção. O fogo em Levítico 9 veio de Deus. O fogo em Levítico 10 veio dos homens. Um trouxe a glória, o outro trouxe a morte. Deus nunca permite que seu poder seja reproduzido pelo esforço humano. Qualquer tentativa de fabricar fogo espiritual resulta em juízo. O culto moderno frequentemente tenta recriar picos emocionais, em vez de perseguir a obediência. A música incha, presta atenção. As luzes diminuem, a repetição se intensifica e a emoção é confundida com a presença de Deus. A Escritura nunca equipara sentimento com aprovação. O fogo de Deus não é calor emocional, é resposta divina à obediência. Quando os homens imitam Deus em vez de obedecê-lo, eles cruzam da adoração para a blasfêmia. Gente, isso aqui nós estamos falando, sabe do quê? De apostasia, presta atenção. Nadab e Abiú não faltavam em paixão, faltava-lhes submissão. É os pastores de hoje. Os pastores de hoje. Deus não compartilha sua glória com a carne, nem tolera imitação de seu poder. O juízo foi imediato porque a lição era eterna. Levítico 10, 2 registra: e saiu fogo da parte do Senhor e os devorou, e morreram perante o Senhor. Não houve aviso, nenhuma segunda chance, nenhuma explicação. O juízo foi imediato, porque Deus estava estabelecendo um princípio que governaria todo o culto futuro. Juízos iniciais na Escritura são frequentemente severos, porque estabelecem precedentes.
O primeiro pecado trouxe morte. A primeira oferta falsa foi rejeitada. O primeiro culto não autorizado resultou em execução. Deus estava ensinando Israel e a igreja que a proximidade com a santidade não desculpa a desobediência. Boa noite, Miriam. Esta passagem desmantela a ideia de que Deus avalia o culto em uma curva. Nadab e Abiú eram sacerdotes. Eles foram ungidos. Estavam no santuário. Nada disso os protegeu. Privilégio aumenta a responsabilidade. Quanto mais perto um homem está das coisas santas, maiores as consequências da presunção. Pregadores modernos frequentemente assumem imunidade por causa de chamado. Você escutou isso? Pregadores modernos frequentemente assumem que são imunes por causa do chamado. Tem um monte de pastor aí dizendo que não pode falar nada deles, nada. Não pode criticá-los, não pode falar a verdade deles, não pode. Aqui. Assume imunidade por causa de chamado, dons ou influência. Levítico 10 destrói essa ilusão. Deus não faz acepção de pessoas. Você pode ser sacerdote, pastor, o que é que você seja. Você é igual a todo mundo, presta atenção. Ele faz acepção de obediência. Fogo que abençoa um capítulo, julgará o próximo, se os limites forem cruzados. O juízo não foi excessivo, foi instrutivo. Deus estava ensinando que sua santidade não pode ser gerenciada, negociada ou modernizada. Culto, nos termos de Deus, é vida. Culto, nos termos do homem, é morte. O silêncio foi ordenado, não a simpatia. Após a morte de Nadab e Abiú, Moisés disse a Arão: isto é o que o Senhor disse, dizendo: eu serei santificado naqueles que se aproximam de mim. Levítico 10:3. Então a Escritura registra: e Arão ficou em silêncio. Esse silêncio é tão instrutivo quanto o fogo. Não há argumento, nenhum protesto, nenhum apelo ao motivo. Deus não se explica para a desobediência. Arão entendeu que Deus estava certo. Simpatia emocional não foi permitida para sobrepor a verdade doutrinária. A santidade exigia silêncio. Estou terminando já, gente. Só um minuto. O cristianismo moderno frequentemente corre para defender aqueles julgados pelas Escrituras. Ele enfatiza a compaixão em detrimento da santidade. Levítico 10 mostra que a reverência às vezes exige contenção, não explicação. A santidade de Deus não é suavizada pela tragédia. O silêncio de Arão ensina que os líderes de adoração são responsáveis primeiramente perante Deus, não perante a emoção. Quando Deus julga o erro, o homem não o corrige. O púlpito não é um tribunal onde os vereditos divinos são debatidos. Presta atenção. Essa passagem corrige a teologia sentimental. Deus não está obrigado a explicar seus juízos à emoção humana. Ele exige reverência, não racionalização. O silêncio perante a santidade e, às vezes, a forma mais elevada de adoração. Fogo estranho sempre vem de mãos familiares. Nadab e Abiú não eram forasteiros. Eles eram filhos do sumo sacerdote. Boa noite, Esther. O fogo estranho quase nunca vem dos inimigos de verdade. Ele vem daqueles mais próximos dela. A doutrina falsa raramente entra por meio de perseguição. Ela entra pela familiaridade. O Novo Testamento ecoa um aviso. Paulo disse aos presbíteros efésios que lobos vorazes surgiriam de vós mesmos. Atos 20:30. A inovação não se anuncia como rebelião. Ela se apresenta como melhoria. É por isso que é tão perigosa.
Os púlpitos modernos estão cheios de homens treinados nas escrituras, que decidem que as escrituras são insuficientes. Nós temos aí pastores dizendo que a Bíblia precisa ser reescrita. Eles adicionam psicologia, filosofia, misticismo, pragmatismo. Eles ainda usam linguagem bíblica, mas o fogo não é mais do céu. O fogo estranho não rejeita Cristo de imediato. Ele o redefine. Não nega a adoração, ele a remodela. Não abandona a Bíblia, ele a subordina. O resultado é o mesmo juízo de Nadab e Abiú. Embora muitas vezes adiado, Deus tem misericórdia, né? O padrão de Deus não mudou. A familiaridade com coisas santas não concede permissão para modificá-las. Ela aumenta a responsabilidade de guardá-las. A obediência é a única adoração aceitável. Levítico 10 ensina que a obediência não é uma opção entre muitas. É a única abordagem aceitável a Deus. Jesus confirmou isso quando disse: em vão me adoram, ensinando como doutrinas mandamentos de homens. Mateus 15, 9. A adoração divorciada da obediência é vazia. Deus nunca pediu originalidade no altar. Ele pediu fidelidade. A verdadeira adoração não é expressão criativa, é resposta submissa. A obediência honra a autoridade de Deus, a inovação a desafia. O Espírito Santo não guia em contradição às Escrituras. Qualquer novo movimento que contradiga a palavra revelada de Deus é falso. Não importa quão poderoso pareça. O fogo de Deus não cai sobre zelo desordenado. Ele cai sobre obediência humilde. Levítico 10 expõe permanentemente a mentira de que a sinceridade desculpa o erro. Não desculpa. Deus não abençoa boas intenções. Ele abençoa a obediência. Qualquer coisa além disso é fogo estranho. Conclusão. Levítico 10 não é um aviso obscuro enterrado na lei antiga. É uma acusação viva da adoração moderna que substitui emoção por obediência e criatividade por revelação. Presta atenção, isso é forte. Nadab e Abiú não foram punidos por paixão. Shalom, Patrícia. Foram julgados por presunção. Eles ousaram trazer a Deus o que ele não pediu e pagaram com suas vidas. Deus não mudou. Sua santidade não diminuiu. Seus requisitos não se suavizaram. O fogo que consumiu a oferta em obediência ainda consome a rebelião quando os homens se aproximam dele em seus próprios termos. Os púlpitos modernos devem escolher entre obediência e inovação, entre revelação e relevância, entre fogo divino e fogo estranho. Deus nunca aceitou ambos. Ele não quer fogo novo. Ele quer obediência à verdade revelada. É o que sempre ele quis. Entenderam? Irmãos, isso aqui eu li hoje, eu conversando com alguns irmãos hoje de tarde. Eu achei interessante porque falavam sobre sair de igrejas. O que fariam se tivesse que sair? Como ficaria a situação deles? E aí eu comecei a pensar, né? Pensar. E quando foi a tardezinha, eu achei esse texto que ele tinha acabado de colocar. Eu achei interessante trazer. Por quê? Porque nós temos que entender que 95% das igrejas hoje, todas têm fogo estranho no altar. Aí você chega na igreja e você não entende por que você sente um negócio ruim quando você está lá dentro. O crente, presta atenção, que é chamado para a vida eterna, quero que você preste bastante atenção. O crente que é chamado para a vida eterna, o crente que é
convocado por Deus para entrar com Cristo, ele não suporta ficar nesses lugares. Começa a dar uma sensação ruim, você entra, você tem vontade de sair. Você sente que como se alguém falasse para você, aqui não é mais o seu lugar. Porque o que está ali não é mais o poder de Deus, mas é o fogo estranho de Nadab e Abiú. Você pode falar, mas a senhora está ficando doida? Não, meu irmão, não estou ficando doida não, porque eu já passei por isso. Hoje, as igrejas são palco. Elas são palco de demonstração. Elas são palco de danças, né? Tem as danças lá, né? Eu não sou nada contra, mas nada a favor também. A igreja perdeu o seu caráter de ensino. As crianças hoje não ficam mais dentro do templo para ouvir a palavra de Deus, não, elas vão para um quartinho, para brincar no quartinho. Então os crentes de hoje são rasos. Eu, quando era criança, que a gente ia para a escola dominical, era para aprender a Bíblia. Eu aprendi. 50% do que eu sei, eu aprendi na escola dominical. 50% do que eu aprendi, o que eu sei na minha vida, eu aprendi na escola dominical. E ai da gente se não ficasse quieto. A professora ia chamar a mãe ou o pai para dar um jeito na gente. Nós éramos ensinados a aceitar Jesus desde pequenininho. Nós éramos colocados para orar. Eu lembro, eu tinha 7 anos quando Deus me batizou com o Espírito Santo. Numa reunião de oração da criançada na escola dominical. Você está entendendo? A gente tinha o fogo de Deus, as crianças sentiam o fogo do Espírito Santo no seu coração. E hoje, o que a criança sente? Nada. Ela não é levada a Cristo, nem pelos pais e nem pela igreja, porque a igreja está com fogo estranho. Os pais não podem ser incomodados para poder cantar, até cansar. E aí vem a palavra 5 minutos de Bíblia. O que 5 minutos de Bíblia vai mudar a tua vida? Nada. Porque nem a Bíblia é inteira. É um trechinho que diz para você assim, não temas, eu sou contigo. Eu sei que Deus fala isso, fala. Mas ele, para a mesma pessoa que ele disse, não temas, eu sou contigo, ele diz, se você obedecer a minha palavra, se você obedecer os meus mandamentos, eu vou te guardar. Ele não disse, não temas, eu sou contigo, para você viver sua vida bela e formosa por aí, do jeito que você acha que tem que viver, não. Não é assim, não. Não. Então, o que acontece? As igrejas viraram um lugar de palavras positivas. Vamos combinar, não é assim? Hoje em dia a palavra, irmão, pensa positivo. Irmão, declara. Eu declaro sim, eu declaro a palavra de Deus na minha vida, mas eu declaro não para a minha vida material. Eu declaro para a minha vida com Deus. Eu declaro para eu me fortalecer no Senhor Jesus Cristo. Eu me declaro que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus e eu vou pisar a cabeça de Satanás tendo Cristo na minha vida. São essas declarações que eu faço. Declaro diante do mundo espiritual que pelas pisaduras de Jesus eu sou sarada, tanto no corpo como na alma. Declaro que eu vou aos céus porque eu estou tentando obedecer a palavra de Deus, lutando com Ele para estar na presença dEle. Eu declaro que eu vou me arrepender dos meus pecados e que o sangue de Jesus tem poder na minha vida e que Jesus verteu o seu sangue para tirar da minha vida tudo que é mal. Isso, irmão, é declaração que Deus escuta. Não é declaração, eu declaro que em nome de Jesus eu vou ter um carro. Ô, meu irmão, a palavra de Deus diz, você tem o que comer, o que vestir? Estejais contentes. A palavra de Deus não diz para você ter carro, fulano de tal, casa, não sei das quantas. Se você tem, é porque você trabalha, porque você tem méritos para isso. O Senhor te deu a capacidade. Se o Senhor não te deu, você fica pagando teu aluguelzinho, andando de Uber, andando de ônibus, sem problema nenhum. Seremos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque Deus dá, Deus sabe para quem Ele dá.
Ele sabe. Ele não vai dar uma coisa para alguém que depois ele vai largar a obra de Deus, vai largar a graça do Senhor Jesus. Presta atenção, meu irmão. Abre a tua mente. Abre a tua visão. Aí você fala, mas irmã Ruth, eu me sinto constrangida de sair da igreja. Será que eu não estou pecando? A palavra de Deus diz, meu irmão, que quando a gente chega num ponto desse aqui, que esse pastor está falando, esse ponto dessa bagunça que está aí, músicas que você já não sabe mais se são músicas de amor ou se são músicas de adoração. As músicas, pai Simone, as músicas já ai, eu tenho amor por ti, eu sou apaixonado por ti. Mas o que é isso que eu sou apaixonado por ti? Paixão é um negócio que passa rápido. Não, eu amo o meu Jesus, que verteu o seu sangue na cruz para me salvar. Como é que eu vou cantar músicas que me levam para a tristeza, para a paixão, né? Músicas que não têm nada de Cristo, mas elas têm duplo sentido. Você acha que isso é louvor? Louvor é aqueles hinos que nós cantávamos, né? Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte, corre franca salutar, de Sião o monte. Sim, na cruz, na cruz me glorio, até que ao fim vá descansar, salvo além do rio. São músicas, são louvores que mexem com a alma, mexem com a tua vida com Deus. Imagina se Amâncio José Alves iria ser salvo nos dias de hoje. Eu já contei para vocês a história de Amâncio José Alves. Há muitos anos atrás, o pastor Enéas Tonini saiu de São Paulo e foi para interior de Minas, num lugar ermo, numa fazenda que tinha uma igrejinha lá. Isso tem quase 100 anos. E chegando lá, ele cantando com a igreja, né? Chegou no final de tudo, ele cantando. Manso e suave, Jesus está chamando, chama por ti e por mim. Eis que as portas espera velando, leva por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama, ó pecador, vem. Quem que sabia que atrás da igreja escondido estava um homem que tinha fugido da casa de detenção de São Paulo? E ali naquela mata escondida ele começa a escutar. Amâncio José Alves, Jesus está chamando. Chama por ti e por mim. Eis que as portas espera velando, vela por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já. Amâncio José Alves, Jesus está chamando. Chama, ó pecador, vem. E aí eles foram cantando, e o Amâncio José Alves começou a escutar que Jesus estava chamando. Amâncio José Alves, vem, Jesus está te chamando. E o Amâncio José Alves começou a andar. E ele começou a ir em direção às vozes. Chegou na porta da igreja, entrou, estava o pastor lá na frente, ainda cantando o Amâncio José Alves, né? E ele chegou e falou assim, escuta, quem que é esse Amâncio José, aliás, quem é esse Jesus que está me chamando? O pastor olhou, não, nós estamos cantando um hino que se chama Manso e Suave, Jesus está chamando. Não, vocês estão me chamando, vocês disseram Amâncio José Alves, Jesus está chamando. Quando ele falou assim, o pastor se ligou, lembrou de Samuel, e ali aquele homem se converteu. Se converteu, se casou, constituiu família,
Era o diácono da igreja e chegou o tempo dele voltar para São Paulo para pagar a conta dele na justiça. E ele voltou, de terno, gravata, com a Bíblia na mão. Chegou na casa de detenção em São Paulo, que já não existe mais. Chegou na diretoria, no delegado-chefe, e falou: olha, em tal ano assim, 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 eu fugi daqui e eu vim aqui pagar a minha pena. Eu vim pagar a minha pena. E contou a história dele. E o delegado foi ver nos autos, né, os livros daquele ano, porque não tinha internet naquela época, e foi ver, e ele não achava o Amâncio José Alves, mas o Amâncio José Alves, em pé, na frente da mesa do delegado, ele via o nome dele lá, ele via o nome dele, mas o delegado não viu o nome dele, e Deus mandava ele calar a boca, ficar quieto, mas o Amâncio José Alves via o nome dele ali. Meu irmão, Deus faz isso, ele faz ficar invisível, porque Jesus já pagou a pena de Amâncio José Alves. O que aconteceu? Ele falou: olha, aqui não consta nada. Nós vamos te dar uma carta de inocentando você, uma carta de bom testemunho seu. E Amâncio José Alves voltou para sua casa feliz da vida. Será que Amâncio José Alves teria hoje, nas igrejas que nós estamos vendo aí, esse tipo de conversão? Será que há conversão como Amâncio José Alves se converteu, se transformou numa nova criatura que já não era mais aquele bandido? Será? Acho que não. As igrejas CNPJ que estão aí, não. Infelizmente, 95% delas estão corrompidas com este mundo, buscando as coisas deste mundo. Então, meu irmão e minha irmã, vocês que estão pensando em sair do templo, irmã Ruth, mas e a Santa Ceia? Meu irmão, a Santa Ceia você pode fazer na sua casa. Você tem sua família. Eu sou sozinha. Eu já fiz a Santa Ceia. Santa Ceia não, porque ela não é santa, né? É a ceia do Senhor. É a ceia do Senhor. E eu fiz, um dia Deus falou comigo: pega o suco de uva que está na geladeira e faz um pão sem fermento na chapa. E toma em memória de mim. E eu me sentei aqui nessa mesa, sozinha. E eu orei a Deus e eu falei: Senhor, eu estou comendo esse pão, me lembrando da tua morte, me lembrando que o Senhor morreu para me salvar. E eu estou tomando esse suco de uva, lembrando que o Senhor verteu o sangue na cruz. Lembrando, irmão, não é transformando o vinho em sangue. Presta atenção, tem diferença. Lembrar é uma coisa, transformar é outra. Nós não podemos transformar, nós temos que lembrar. E as igrejas elas fazem a transformação. Entenderam? Presta atenção, isso é um erro tenebroso, é um erro da Jezabel, da grande prostituta, que lá eles fazem isso. E as igrejas evangélicas também fazem isso. E nem percebem que fazem isso. Então, meu irmão, presta atenção. Eu estou fazendo um memorial do sacrifício de Jesus. Mas não transformando o pão na carne e nem transformando, paz, Larissa, e nem transformando o vinho no sangue. A transubstanciação que eles dizem. Eu posso fazer isso na minha casa. Outro dia uma irmã fez, eu achei tão lindo. Ela fez com a família na Páscoa. Ela me mandou as fotos, fez o jantar e no final do jantar ela colocou na mesa o pão que ela fez sem fermento e o vinho. E ali ela pregou para a família dela sobre Jesus. Meu irmão, você sabe por que se faz? Você sabe por que se faz Santa Ceia todos os meses na igreja? Você sabe por que é? A maioria delas. É porque algumas jogam na cara dos fregueses que eles não pagam dízimo. Tá? Eu sei porque eu fui de igreja. Eu sei exatamente como funciona. E eu sempre estive na frente de igreja. Desde menina. Eu cresci. Tudo que tinha para fazer, eles me davam para eu fazer. Eu fui superintendente de escola dominical. Eu fui secretária de escola dominical. Eu fui líder de músicos. Eu fui organista de igreja. Regente de coral.
diretora de música. Eu sei exatamente o meandro disso daí. Por isso que eu nunca aceitei. Tá entendendo? Então, meu irmão, fica alerta. A Santa Ceia mais linda que você vai fazer na tua vida é quando você estiver diante do Salvador. E a mesa lá na eternidade for colocada. E ele vai ceiar conosco. Porque ele disse que ele só iria tomar outra vez, fazer aquilo, quando ele voltasse. E ele está para voltar. E nós estamos nos preparando para a sua volta. Nós estamos vendo o mundo conturbado, o mundo cheio de coisas, cheio de expectativas. Os brasileiros estavam adorando o loirão lá de cima, né? Ainda vão adorar ele, ainda vão adorar, porque ele vai resolver os problemas aí, ele vai resolver, mas deu uma murchada em todo mundo. Ídolos, os homens buscam ídolos daqui. Eles buscam idolatrar a quem possa tirá-los da situação difícil. Mas o único que pode livrar a humanidade do mal chama-se Jesus de Nazaré, Yeshua HaMashiach. E ele disse o seguinte, em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conhecesseis, também conheceríeis a meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, há tanto tempo que eu estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as falo de mim mesmo. E o Pai, que permanece em mim, faz as obras ele mesmo. Crede-me que eu estou no Pai, e o Pai em mim. E se não, por causa das próprias obras, crede-me. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, as obras que eu faço, esse também as fará. E maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo o que pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Olha aqui, ó. Shalom, Joelma. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará consolador, para que fique convosco para todo sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Ó, o mundo não pode receber o Espírito da verdade, porque não o vê, nem o conhece. E vós o conheceis, porque ele permanece convosco e estará em vós. Está em nós, irmãos, o Espírito da verdade está em nós. Por isso você se sente mal no CNPJ. Por isso te dá a sensação que você precisa sair de lá de dentro o quanto antes. Porque o Espírito da verdade está em você. E infelizmente os CNPJs deixaram o Espírito da verdade e trouxeram a criatividade. Trouxeram o evangelho coach, não é mais o evangelho do arrependimento, não. É o evangelho das apresentações. É o evangelho da cantoria. É o evangelho do faz-me rir, né? Como o Cláudio Duarte, né? Faz-me rir. Esse é o evangelho deles. É o evangelho da brincadeira. É o evangelho que o Espírito da verdade não está. Não vos deixarei desamparados, eu vou para vós.
Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. E vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Judas disse a ele, não o Iscariotes, Senhor, o que aconteceu que estás prestes a se manifestar a nós e não ao mundo? Olha isso. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me amar, guardará minha palavra, e meu Pai amará, e viveremos a ele, e viremos a ele, e faremos uma morada com ele. Meu marido disse que o Cláudio Duarte não decidiu se é pastor ou humorista. É desse jeito aí. Ele mistura as coisas, né? Ganha ibope para isso. Olha aqui, aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Estas coisas que vos tenho falado, permanecendo convosco. E o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos disse. Então, quer dizer, você tem que ler a Bíblia, tá? Leia a Bíblia, senão o Espírito Santo não vai fazer você lembrar, porque ele não vai fazer você adivinhar. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que vos disse? Vou e venho para vós. Se vocês me amassem, teriam se alegrado por eu ter dito, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. E agora eu disse isso a vocês, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, porque o príncipe deste mundo vem, e ele nada tem em mim. Mas para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que eu amo como o Pai me ordenou. Assim eu faço. Levantem-se, podemos ir embora daqui. Eu li 14 de São João. Meu irmão, abraço para você também, Aline. Meu irmão, você está em Cristo Jesus? Aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. Aquele que lê a palavra de Deus, que assimila a palavra de Deus, ele tem confiança naquilo que faz, naquilo que o Espírito Santo lhe ordena. Eu nunca me esqueço, vou contar aqui para os irmãos, a última igreja que eu frequentei, eu vou contar para vocês. Eu fiz um coral nessa igreja porque a pastora me pediu, e como ela foi muito amiga da minha mãe, eu, em respeito a ela, fiz o coral. E ali eu fiquei por um bom tempo, e a igreja começou a colocar luz de, como é que é o nome? Canhão de luz dentro da igreja. Então, na hora do louvor, a igreja toda escurecia e só ficava aquelas luzes de boate na frente da igreja. E a coisa começou a ir para esse lado. Aí eu fiquei sabendo que tinha um rapaz lá dentro que era satanista, ia toda quarta-feira na igreja de Satanás aqui em Maringá, mas sábado e domingo ele ia para dentro da igreja falar em línguas e a pastora interpretava as línguas dele. Interpretava a língua dele, que ele falava. Sendo que ela sabia que ele frequentava a igreja satânica. E aí eu fui me informando de tudo isso, e Deus foi falando comigo, aqui não é seu lugar, aqui não é seu lugar. Aqui não é seu lugar. Aqui eu tinha minha filha, é terrível. Aí vai escutando. Quando foi um belo dia, eu me arrumei, fui, quando cheguei na metade do caminho, Deus falou comigo, volta para trás. Eu ainda entrei na igreja. Quando eu entrei lá dentro, o Senhor falava comigo, aqui não é para você, sai daqui o quanto antes, sai daqui. Do jeito que eu entrei na igreja, eu dei a meia volta e vim embora para casa.
os diáconos, irmã Ruth, pelo amor de Deus, onde a senhora vai? Eu falei, eu não estou bem, preciso ir embora. E assim foi. Mas eu não saía da igreja. Eu não saía, porque eu tinha dó. Ela é uma senhora já de idade, eu ficava com pena. Até que o Senhor um dia falou comigo, você não vai sair pelo amor, você vai sair pela dor. E quando foi um belo dia, eu fui fazer uma entrega de umas caminhas de cachorro que eu tinha feito. E nessa entrega, começaram a falar a respeito de uma pessoa de dentro dessa igreja. E eu acabei falando também. Pra ver, né? Língua comprida. Acabei falando também o pouco que eu sabia. Eu falei, olha, é assim, 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 mas eu não... Sabe, era uma conversa. Mas acontece que o negócio se voltou como se eu tivesse levado a situação. Entendeu? Como se eu tivesse... Não, a situação já estava sendo colocada a hora que eu cheguei. A hora que eu cheguei. Eu só entrei de gaiata no negócio. Quando eu desci as escadas, que eu fiz a entrega, eu escutei assim, tá vendo como eu te disse que você vai sair pela dor? Você hoje falou demais. Desse jeito eu escutei. Eu falei, ai Senhor, eu não tenho o que fazer, não dá para colocar as palavras para dentro, me dá força para suportar o rojão então. Me dá força para suportar o rojão. Ah, mas não demorou muito. E o rojão veio. E veio todinho para cima de mim, como se eu tivesse levado essa situação para essa pessoa. E não, ela estava falando sobre a situação. E o Senhor falou para mim, tá vendo? Você não saiu pela dor, pelo amor. Eu mandei você sair, eu mandei você se retirar. Agora você sai pela dor. Nunca mais eu entrei numa igreja. Estou aqui até o dia de hoje. Estou aqui até o dia de hoje. E a igreja praticamente afundou. Por quê? Por causa da criatividade. Hoje, não são igrejas ungidas, são igrejas criativas. São igrejas onde, quanto mais bater palma, quanto mais elevar o público naquela sensação daquelas músicas que mexem com o interior da pessoa, né? Ou chora demais. São as cordas, como é que diz? Os hertz da música que fazem a pessoa chorar ou a pessoa vibrar. Ele sabe como atacar certinho. Pois é, esse dia eu estava vendo hinos que são cantados, que estão sendo cantados aí, que foram pessoas de terreiro que fizeram os hinos. Você sabia disso? Tem vários corinhos que se cantam nas igrejas, corinhos não, né? Músicas que se cantam nas igrejas hoje, que são feitos por pessoas que não tem nada a ver com Deus. Nada, nada. E o povo está cantando e está se debulhando em lágrimas. Ou está pulando que nem saci. Por quê? Porque mexe com a emoção. E eles estão confundindo emoção com o Espírito Santo. Meu irmão, eu digo para você, não tenha medo de sair. Não tenha medo de deixar o CNPJ. Não tenha medo. Porque é o seguinte, a ira de Deus vai descer sobre esse povo. Vai, já está para descer. E quem tiver lá dentro vai receber a ira na cabeça. Mas, irmã Ruth, eu não sou como eles. Você pode não ser, mas você, toda vez que vai lá, você diz amém para eles. Cada vez que você repete sentar naquele banco, naquela cadeira, você está dizendo que você está convencida que eles estão certos. Então a sua presença diz amém para eles. E a sua presença lá desagrada o Espírito Santo. Está na hora de você rever tua vida. Está na hora de você começar a ser crente sozinho. Porque os crentes daqui para frente vão ser solitários. Não vão andar em grupos. Nós só seremos agrupados no momento em que o anjo vier nos agrupar. Mas nós não seremos agrupados nesse momento. Você está achando que eu vivo em grupo? Não, eu vivo sozinha. Eu e Deus dentro dessa casa. Minha filha chega de noite do trabalho e eu passo o dia todo dentro dessa casa, louvando a Deus, pedindo misericórdia, clamando a Deus pelos meus irmãos, pedindo ao Senhor que nos reúna
nos reúna para que nós possamos ver Jesus voltar. Tá entendendo? Então, meu irmão, tenha coragem. Você precisa aprender a ser crente sozinho. Você precisa aprender a viver debaixo da proteção do Espírito Santo. Você precisa aprender a sentir o abraço de Deus na tua vida. Você precisa aprender a lutar com Deus. Jacó, meu irmão, ele entrou no vale de Jaboque sozinho. Elias entrou naquela caverna sozinho. Ele não deixou a Deus porque ele estava sozinho. Não. Aí que a coisa melhora. Porque na nossa intimidade com Deus, Deus se manifesta ao seu povo. Tá na hora, meu irmão, de você abrir os olhos. Tá na hora de você deixar o CNPJ. Tá na hora de você ter confiança na palavra de Deus. Não é o que o pastor fala que vai te levar para o céu, não. É o que a Bíblia diz, e se você obedecer à palavra. Entendeu? Eu, quando saí do CNPJ, eu comecei a ler a Bíblia diferente. Eu comecei a desmontar tudo que eu tinha ouvido. E comecei a montar o quebra-cabeça da palavra de Deus com o Espírito Santo. Eu pedia, Senhor, me ensina eu ler a Bíblia. Me ensina eu ler a Bíblia. Me ensina eu organizar meus pensamentos. Ensina eu organizar um texto. Me ajuda, Pai, me ajuda, porque é tão difícil, é tanta coisa, é tanta minúcia, que eu não consigo organizar os meus pensamentos. E eu comecei a clamar ao Senhor, e o Senhor me ouviu. E hoje eu estou aqui, junto de vocês, compartilhando um pouquinho que Deus me ensina. Compartilho com todo o amor da minha vida. Ontem eu fiquei envergonhada diante de Deus, porque eu acabei dormindo aqui em cima da Bíblia. Pedi perdão ao Pai, Senhor, tem misericórdia. Era para eu estar falando com os meus irmãos, e eu estou aqui, adormeci. Adormeci em cima da Bíblia. Devo ter ficado mais de 1 hora. Então, meu irmão, eu digo para você uma coisa. Nós precisamos tomar posição com Deus. Nós somos crentes sozinhos. Nós somos crentes porque nós louvamos ao Senhor. Nós adoramos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós somos crentes não porque eu tenho uma igreja que me abraça, não. Eu sou crente porque Jesus morreu na cruz para me salvar. Eu sou crente, eu sou fiel ao Senhor porque Ele diz que aquele que guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus e perseverar até o fim, herdará a coroa da vida eterna. E agora? Está na hora de você largar todo esse CNPJ aí. Está na hora de você bradar o nome de Jesus para aqueles que realmente, com o coração sincero, estão buscando herdar a vida eterna. Vem para fora, virgens, vem para fora do CNPJ. Está na hora de vocês virem para fora do CNPJ. Faz 12 anos que eu estou fora, 12 anos que eu estou fora do CNPJ, 12 anos. E eu digo para você, todos os dias eu louvo ao Senhor, Pai, eu te agradeço porque o Senhor me deu sabedoria de viver a tua palavra e viver contigo, sem necessidade de estar ligada a ninguém, sem necessidade de estar com meu nome como membro de igreja. Não, não. Membro fora do corpo, Gilda, membro fora do corpo, ele pode estar lá dentro da igreja, ele está fora do corpo. Entendeu? Minha irmã, nós somos um corpo, e esse corpo, ele, por enquanto, ele está esparramado sobre a face da terra. Ser de igreja não quer dizer que eu preciso estar ligado a ninguém. Nós pertencemos à igreja invisível de Jesus Cristo de Nazaré. É nesse corpo que nós estamos ligados. É o corpo que está fazendo a vontade de Deus. Como que eu posso congregar com pessoas que não fazem mais a vontade de Deus? Como é que eu posso congregar
Como é que eu posso congregar com aqueles que estão na desobediência da palavra? Como é que eu posso congregar com homens que já não falam mais o evangelho da verdade, mas estão procurando criar situações para ter gente dentro da igreja? É chá das mulheres, é não sei o que dos homens, como é que é o nome desse negócio agora que fizeram aí? Legendários, né? Legendários. Meu Deus, aquilo ali, meu irmão, aquilo ali é uma aberração. Aquilo ali é pactuado com a loja. E está embutido nas igrejas todas, pegando os membros das igrejas todas. E o pessoal está achando que aquilo é uma bênção. E não é, aquilo é uma farsa. Aquilo é criatividade. Aquilo não é busca de Deus, é busca de ser criativo para segurar as pessoas porque precisam disso aqui. Tá entendendo? Cuidado, meus irmãos. Está na hora de tomar cuidado. Está na hora de assumir a nossa fé. É exatamente congresso, retiros e aí vai. É aprender a ser homem. Pois é. A leitura da palavra de Deus não ensina, né, a ser homem, né? Não ensina. Irmãos, fiquem alertas. Fiquem alertas. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E ele não vai vir buscar um corpo corrompido. Ele vem buscar um corpo são. Ele vem buscar homens e mulheres que se propuseram estar diante do Cordeiro. E esse diante do Cordeiro não é diante de um CNPJ, não. É uma igreja invisível. Uma igreja invisível. Por acaso, no tempo de Paulo, tinha igreja CNPJ? Não. A igreja era nas casas. E Paulo morreu que jeito? Paulo morreu dentro da igreja? Não, morreu sozinho. Morreu sozinho. Mal e mal estava Lucas com ele. Lucas ficou até o fim com ele. E esses homens andavam em igrejas? Não, eles eram sós. Eles morreram só. Mas não negaram o nome do Senhor. Eu não sou contra a igreja, mas eu sou contra o que estão fazendo nas igrejas. É a apostasia dos últimos dias. A palavra de Deus em Tessalonicenses diz: antes que venha a apostasia e o homem da perdição. A apostasia já chegou, só falta o homem da perdição aparecer. Do resto já está tudo pronto. Cada dia mais você vê coisas absurdas nas igrejas CNPJ. Cada dia mais. E o povo está abrindo o olho, muitos estão abrindo o olho e saindo. Essa é a revolta deles, porque as igrejas estão minguando. Porque o povo de Deus já não está mais lá. O povo de Deus já não está mais lá. Fica alerta, meu irmão. Fica alerta. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, Te louvando, bendizendo o Teu nome, Te agradecendo, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus de paz e justiça, um Deus que nos ensina a Tua palavra, um Deus que nos tirou do meio da torre de Babel das igrejas. O Senhor nos tirou do meio da confusão, nos tirou do CNPJ e nos trouxe para a realidade verdadeira da palavra. Não uma palavra corrompida, mas uma palavra daquilo que está escrito, como está escrito. E se nós falharmos nisso, nós seremos condenados por Ti. E eu te peço, Pai, que cada irmão meu, que a minha pessoa esteja inteiramente ligada no trono da Tua graça, para que nós venhamos expor a Tua palavra do jeito que está escrito. Não do jeito que estão falando aí, conturbando tudo, fazendo da igreja um balcão de negócios, um balcão coach, um balcão aonde as pessoas colocam as suas emoções vis ali e estão achando que é Deus. Eu te peço, Senhor, vem ser conosco, vem nos dar a paz que excede a todo entendimento. Entendimento para poder viver os últimos dias desse mundo. Guarda as nossas vidas, livra as nossas vidas do mal. Eu te peço, guarda os meus irmãos.
livra de todo perigo, toda arma de Satanás, preparada contra todo o teu povo, seja desfeita em nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, no nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive para sempre. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor. Se assim o Senhor permitir, estaremos juntos amanhã outra vez, em nome de Jesus. Amém e amém.